Oi, gente, esse é o 4º episódio do podcast Sob os Olhos do Arthur. Aqui a gente convida pessoas que têm alguma história para contar, alguma inspiração para nos passar. O podcast Sob os Olhos do Arthur já está no seu 4º episódio. Portanto, nós já tivemos 13 entrevistas anteriores. Você pode assistir as 3 que estão gravadas aqui no canal Arthur Demari. Você se inscreve, ativa o sininho, já dá o like nesse vídeo, já vai comentando para deixar sua sugestão de convidado, sua opinião, o que você achou, o que a gente pode melhorar. Aqui você faz junto esse podcast, né? O Sob os Olhos do Arthur está recebendo hoje o Dr. Antônio Flávio, que é defensor-geral do Estado, pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhado da defensora Andréia. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, Arthur. É sempre um prazer, é uma felicidade muito grande quando a gente pode conversar, quando a gente pode estar ao teu lado. Você és uma pessoa muito iluminada. Muito obrigada. Andréia, tudo bem? Tudo bem, Arthur. É um prazer estar aqui contigo, com essas pessoas incríveis. E parabéns para ti e para a tua equipe por este lindo trabalho que estás fazendo. Muito obrigado. E nós estamos aqui também com o doutor Moisés Bauer. Ele é diretor do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Moisés, tudo bem? Tudo bem, Arthur. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast contigo, com o doutor Antônio Flávio, doutora Andréia. Espero que tenhamos aí bons papos para compartilhar nesse dia de hoje. Vamos, com certeza. Eu queria, então, que os senhores se apresentassem, por favor. Contassem um pouquinho da história rapidamente, né? Porque daqui a pouco a gente já vai embarcar nesses assuntos. E aí, 1 hora vai passar rápido. Rapidinho. Posso começar? Pode. Pode, tá? Vamos lá. Primeiramente, cumprimentar os demais integrantes, né? Que eu cometi uma delicadeza aí, não cumprimentei o Moisés e nem a Andréia, Tranquilo, né? tranquilo. Só o astro. Eu sou Antônio Flávio, sou defensor público geral do Estado, estou na Defensoria Pública há 20 anos. 20 anos e... Meu Deus. Exatamente. É um período... jovem há mais tempo, essa é uma expressão utilizada por um político do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Eu já estou quase velho há mais tempo, mas mesmo assim a gente continua. 20 anos de defensoria pública. É uma vida. Uma vida. Sou natural da cidade de Vacaria, dos campos de cima da serra, né? Estive ontem até em Vacaria recebendo, para minha felicidade, um título que muito me honrou. E desempenho as minhas atividades na Defensoria Pública na condição de gestor, né, e de estruturador de toda essa equipe, que tem a missão principal de prestar assistência aos mais necessitados, trabalhar pelos direitos humanos, trabalhar pelas pessoas que mais necessitam, trabalhar pela inclusão, trabalhar por uma sociedade e um mundo melhor. Muito bem. Doutor Moisés, se apresente um pouquinho, por favor. Bom, eu estou atualmente, então, na secretaria, mas essa é uma estada bem recente mesmo. Eu chego na secretaria em março deste ano e a minha trajetória aí é profissionalmente servidor do Ministério Público Estadual, sou analista na área do direito já há 20 anos no Ministério Público e talvez o que mais me identifique, que me legitime inclusive para estar hoje frente ao Departamento de Diversidade e Inclusão é a minha trajetória como ativista do movimento social, dos direitos das pessoas com deficiência, onde aí tive a oportunidade de presidir a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, tive presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nossa. Também tive uma passagem rápida na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por 1 ano eu estive lá como diretor e secretário nacional. E agora estamos aí com esse desafio no nosso estado aqui para pensarmos as políticas públicas no âmbito do estado do Rio Grande do Sul para as pessoas com deficiência também. Grande carreira. Meu Deus. Surpreendido aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Queria perguntar um pouco para vocês, para começar essa conversa,
por que o direito? Porque os dois são bacharéis em direito, o Antônio Flávio e o Moisés. E por que essa área do direito e por que essa área, esse setor, né, governamental do direito? Vamos ver. Começa por quê, meu amigo? Porque o senhor me disse que eu achava 20 anos bastante, mas o Moisés também tem 20 anos no Ministério Público, né? Pois é, agora eu não sei. Não, vai lá, doutor. Estou aqui com a Andréia também, nossa colega, que tem quantos anos? Eu não sei quantos anos a Andréia tem. Né? Tenho 15 anos. 15 anos de defensoria. 15 anos de defensoria. Bom, o que eu posso te dizer? Por que o direito, né? É mais uma... posso dizer que na minha terra, lá onde eu trabalhava, lá, e morava lá em Vacaria, nós não tínhamos muitas universidades, né? E a universidade, a primeira que teve lá, o nosso primeiro campus, foi o campus de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Então, foi o momento que eu tive a oportunidade de conciliar, sem sair do local onde eu morava, e ao mesmo tempo fazer uma faculdade. E acabei me descobrindo e gostando, né, do direito, e também porque eu sempre imaginei, sempre quis e sempre pensei que tínhamos que fazer não apenas buscarmos a profissão não apenas para que a gente ganhasse dinheiro, para que a gente provesse as nossas necessidades, mas também uma profissão que você pudesse transformar e ajudar as pessoas, né? E então, fui na área de direito, prestei concurso para Defensoria Pública e creio, né, que hoje me realizo, porque além de ter prover, né, a minha base, o meu sustento, essa minha relação de ordem profissional, sou realizado também porque trabalho numa instituição onde posso fazer a diferença na vida das pessoas. Certo. Isso aqui é legal, né? A diferença que a defensoria faz. Né? Doutor Moisés, por que o direito, a gente sabe que o senhor é um grande ativista no movimento das pessoas com deficiência, mas por que o direito, o Ministério Público, enfim? Bom, eu perdi a visão com 8 anos de idade, a visão e a mão esquerda, num acidente, onde o município onde eu nasci, Praia Grande, Santa Catarina, foi responsabilizado por esse acidente. Ele deixou uns explosivos num terreno abandonado e eu e mais 4 crianças estávamos brincando ali, sem saber que se tratava de dinamite, deixamos cair no fogo e explodiu. E isso gerou, então, uma responsabilidade civil para o município e desde muito cedo eram frequentes as visitas em escritório de advocacia e o assunto justiça dentro da minha casa. E isso foi despertando o interesse pelo direito, muitas vezes percebendo os meus pais inconformados com a demora do judiciário, e isso foi me chamando a atenção para estudar e me apropriar dos meus direitos e compreender por que o judiciário era tão demorado com algumas respostas. E muito jovem ainda, com 20 anos, eu já estava na metade da faculdade de Direito, trabalhando dentro da Justiça Federal, foi o meu primeiro cargo público, fui concursado como técnico judiciário na Justiça Federal com 20 anos de idade. E antes de ter passado pelo concurso da Justiça Federal, eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado. E aí, nessa carreira muito curta, ainda na metade da faculdade de Direito, eu tive a possibilidade de me dar conta de que eu tinha figurado em 3 polos de uma ação, de um processo. Como autor, vítima de um acidente, como estagiário do Estado, defendendo o Estado, que nesse contexto estaria como se fosse o município, muitas vezes sem compreender por que se recorria de algo que era tão notório que era causa ganha, mas tinha que se recorrer, tinha que se contestar, tinha que apelar. Eu pude vivenciar isso como estagiário do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado. E depois, dentro da Justiça Federal, também acompanhando a tramitação dos processos e compreendendo o porquê também de tantos ritos e tanta necessidade de prazos, enfim. Então, eu acho que a minha vida me levou para o direito e essas experiências todas me fizeram aí, depois dos 20 anos, querer conhecer uma outra parte desse processo, que é o Ministério Público.
E ele chega também para defender o interesse de direitos individuais indisponíveis, homogêneos e direitos coletivos, dentre eles os direitos das pessoas com deficiência, quando são direitos coletivos ou direitos homogêneos, individuais homogêneos. E aí me interessou bastante a carreira no Ministério Público e estou lá há 20 anos. Há 20 anos. Você, doutora Andréia, um pouquinho dessa história. Bem, eu sou defensora pública há 15 anos. Sim. Tenho 50 anos atualmente, né? Já estou, então, há 7 anos na defensoria trabalhando na área da criança e do adolescente, na defesa das pessoas com deficiência, nas crianças que não têm acesso à educação, também o acesso à saúde, que é bastante importante para nós, e outros direitos, né, que a gente vai falar no decorrer do podcast. Exatamente. Uma pergunta para o doutor Antônio Flávio, para a doutora Andréia, que está ali do lado também. Para me socorrer. Não, imagina. Vamos falar um pouco de como a Defensoria está atualmente atuando nessa área, né, dos direitos da criança, da pessoa com deficiência e até de direitos humanos, que daqui a pouco vai virar pauta aqui no nosso podcast. Como que a Defensoria está atuando efetivamente? Sabes, Arthur, que vendo a fala, não só a tua na apresentação, do Moisés, da Andréia, o que nos une é um sentimento de justiça, né? Acho que é isso. A gente quer realmente fazer com que o Estado provenha, né, as necessidades das pessoas, que a legislação ela seja observada, que a gente evolua também no aspecto legal, né, através da discussão, do diálogo, do conhecimento, né, para que inclua cada vez mais, né. Nós temos uma defensoria e esse é o nosso norte. O nosso norte é fazer cada vez mais para quem efetivamente necessita e quem precisa, né. E aí é o nosso conceito de vulnerabilidade, né, que o vulnerável não é aquele economicamente, o vulnerável também é aquele que tem algum tipo de deficiência. E é para isso que deve servir o Estado. O Estado deve estar a serviço de quem mais precisa, né? Sabe? Porque quem tem muito dinheiro, de repente não tem... Na verdade, todos temos limitações, mas as suas limitações não são tão significativas, conseguiria, em tese, né, conduzir os seus destinos de uma forma mais tranquila. Então, nós estamos aqui para que a gente possa ser esse amparo e essa ajuda, né, nas pessoas que mais necessitam. Essa é a nossa razão de existir. Eu acho que eu dei as linhas gerais e a doutora Andréia pode dar as linhas mais específicas da nossa atuação, porque é a coordenadora do nosso núcleo da infância e da juventude. E é importante pontuar que nossa legislação ela é muito protetiva, né? Nós temos leis muito importantes que tratam dos direitos das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes. E nós, na Defensoria Pública, procuramos fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses direitos. Porque a lei, ela por si só, ela não resolve a vida das pessoas. E a Defensoria Pública está aqui para auxiliar, para que essas pessoas saibam quais são os seus direitos e que nos procurem para que a gente possa, ou através do judiciário, ou através de acordos extrajudiciais, conseguir o efetivo acesso a esses direitos. Dentre eles, o acesso à educação, como a gente já havia falado, e à saúde, que são os direitos que mais são violados atualmente, né? E com relação à educação especificamente, a Defensoria Pública ela tem feito muitas ações individuais e também ações coletivas para garantir esse acesso, especialmente com relação às pessoas com deficiência. Nós ingressamos com uma ação civil pública aqui em Porto Alegre que visou justamente a que essas pessoas tivessem acesso a profissionais de apoio, ou seja, os monitores escolares para as crianças que estudam aqui em Porto Alegre, na rede pública de ensino municipal, para que as pessoas tivessem, então, um profissional de apoio na sala de aula para auxiliar o aluno, né? Então, não só as pessoas com deficiência visual, mas também as crianças com autismo e outras deficiências. Então, esse profissional ele vai auxiliar na sala de aula
né, os alunos e auxiliar também a professora, né? A gente sabe quanto é importante esse profissional de apoio. E também o acesso às vagas, porque nós sabemos que existem falta de vagas nas escolas públicas e a Defensoria também, ela fez recentemente um acordo judicial para garantir, então, o acesso a essas crianças que não têm condições, né, financeiras de custear uma creche particular. Também a gente tem muita atuação na área de tratamentos de saúde. Sim. Especificamente medicamentos, próteses, cirurgias, cadeiras de rodas, dentre outras, para quem não tem condições financeiras. Isso. Então, é um importante trabalho que a gente vem fazendo, né? Tanto na esfera individual, do atendimento à família, quanto do atendimento coletivo, né? Então, várias ações, Arthur, a gente pode passar aqui horas falando sobre isso. É muito legal ver a atuação, né, do nosso estado pelas crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul e do Brasil também, que moram aqui, que são de outros estados, enfim. É muito legal e é uma honra gigante estar falando com pessoas que colaboram nisso, né? Tanto o doutor quanto você, quanto o Moisés, na Secretaria de Inclusão. Vou falar contigo agora, viu, Moisés? Como que a Secretaria tá atuando atualmente? Como que o teu departamento, né, dentro da Secretaria de Justiça, está atuando atualmente hoje? Bom, o departamento que eu estou à frente, ele é novo na estrutura do Estado. Até a gestão passada, os assuntos temáticos como pessoa com deficiência, criança e adolescente, comunidade LGBTQIA+, estavam todos em coordenadorias. Atualmente, essas áreas ganharam status de departamento. Então, existe um departamento específico da criança e adolescente, que hoje é dirigida pelo colega João Pedro. E eu estou à frente do Departamento de Diversidade e Inclusão, que, por sua vez, tem duas divisões. A divisão de diversidade sexual e a divisão de atenção à pessoa com deficiência. Essa mudança meramente programática, ela já dá um peso e uma importância bem significativa para as nossas pautas. Mas um desafio é muito grande, porque, por ser uma estrutura nova, nós precisamos correr agora atrás de orçamento também à altura. Então, a gente passou por um ano de projetar o plano plurianual, que é um orçamento, na verdade, a programação de diretrizes que vão refletir em orçamentos para os próximos 4 anos, e também já o debate para a nova proposta de lei orçamentária anual, para que a gente consiga aí conquistar um orçamento em condições de promover políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência. Mas, para além dessa questão estrutural e inclusive orçamentária, o desafio que eu tenho maior me debruçado é pensar numa atualização da legislação estadual em favor das pessoas com deficiência, mais especificamente nessa temática aqui. Porque nós temos hoje no Estado a Lei 13.320, que é do ano de 2009, só que a lei publicada em 2009, com essa numeração 13.320, ela nada mais é do que uma compilação de leis dos anos e décadas anteriores. Então, nós temos ainda no texto normativo expressões, denominações e previsões normativas mesmos que já estão bastante desatualizadas. E eu chego no meio de um debate que se estende há 8 anos de um projeto de lei que se chamava, então, de Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão, como projeto de lei, e que havia aí algumas dificuldades de entendimentos quanto ao teor dos textos, e eu venho aí com o objetivo, a missão de tentar organizar esse diálogo entre sociedade civil e governo, para que tenhamos aí uma proposta clara de uma política estadual para a pessoa com deficiência prevista em lei. E esse talvez seja o maior desafio que eu estou enfrentando no momento. Sim. Nós vamos ter a conferência das pessoas com deficiência. Vamos ter, né, agora
em abril, não sei se... Exato. O processo conferencial das pessoas com deficiência ele é chamado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Conselho Nacional chamou o processo conferencial prevendo as etapas municipais, estaduais e a nacional. Então, as etapas das conferências municipais encerram agora, em 31 de outubro. As estaduais em abril do próximo ano, e a nossa aqui no Rio Grande do Sul vai ser dias 25, 26 de março de 2024. E a Conferência Nacional, então, que vai debater os resultados das deliberações dessas etapas municipais e estaduais, vai ser em julho de 2024 na cidade de Brasília. Então, a gente está aí também nesse processo conferencial, realizando as conferências nos municípios, e o ano que vem, em março, a nossa estadual aqui também, capitaneada pelo Conselho Estadual, com todo o apoio nosso da Secretaria, do departamento que eu estou à frente. Sim. Moisés, doutor Antônio Flávio, doutora Andréia, chamar todos vocês para a conversa agora, porque nós vamos falar sobre grandes casos, grandes personalidades, pessoas que vocês se inspiram, casos, né, que vocês tenham defendido ou tenham vivenciado, que tenham marcado. O que vocês têm para contar sobre isso? Vamos ver. Vamos ver, se eu podia começar por outro. Vamos ver. Vamos ver. Pode começar por ti, Moisés? Pode. Obrigado. Tá. Então vamos lá. Bem, eu acho que inclusive eu falava isso com um amigo esses dias, eu acho que da minha trajetória, e aí até mais como ativista, mas tem muita ligação com o direito também, que eu mais me orgulho de ter atuado e colaborado, foi com a negociação e depois o processo de ratificação do Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech ele é o segundo tratado de direitos humanos que no Brasil foi ratificado com força de norma constitucional. O primeiro é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006, Nova York, que no Brasil entra em vigência em 2009. O Tratado de Marrakech ele foi negociado no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e ele fala de acesso à leitura para as pessoas com deficiência. Ele fala em flexibilização ou excepcionalidade nas regras de direitos autorais para permitir ou facilitar o acesso à leitura por parte das pessoas com deficiência. E eu acompanhei esses debates no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual em Genebra de 2010 a 2012 e tive a oportunidade de 2013 acompanhar toda a conferência dos Estados-partes na cidade de Marrakech e ao final chegarmos à conquista que foi bastante difícil de conseguirmos um acordo entre os Estados-partes da Organização Mundial de Propriedade Intelectual para que tenhamos o Tratado de Marrakech. Ilustra essa história, talvez fale um pouco de personalidades, embora não é bem do direito, mas um grande ativista dos direitos das pessoas com deficiência, um grande artista, Stevie Wonder, né? Ele colaborou também nesse processo a partir da qualidade dele de músico. Isso, de alguma forma, dialoga com os seus talentos também, Arthur. Stevie Wonder disse que se a Organização Mundial de Propriedade Intelectual não chegasse a um bom acordo para garantir e facilitar o acesso à leitura para as pessoas com deficiência, ele ia compor uma música triste de protesto contra a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E aí ele prometeu que no final da conferência, se chegasse em bons termos o acordo, ele iria fazer um show para todos que estavam na conferência, e fez. E eu tive a honra, a alegria de estar lá na primeira fileira desse show, assistindo Stevie Wonder, agradecendo os diplomatas pela conquista do Tratado de Marrakech para as pessoas com deficiência. E no Brasil, depois, em 2015, 2 anos depois, a gente conseguiu também articular com o governo brasileiro, com os parlamentares, para que ele fosse ratificado lá pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, um rito especial, com quórum qualificado, e se tornar, então, o segundo tratado de direitos humanos com força de norma constitucional aqui no Brasil. E eu acho que essa é uma das participações que eu me orgulho bastante. Sim. E tenho a minha parcela de contribuição nisso, com certeza. Sim, mas que legal, hein? Stevie Wonder defendeu as pessoas com deficiência. Isso aí. Que legal. Não fazia a mínima ideia. Mas é isso aí. Doutor Antônio Flávio, grandes casos, grandes personalidades. O que o senhor tem para contar sobre isso? Sabe que nós, da Defensoria Pública, cada caso é um grande caso para nós, né? A gente trabalha em situações assim, no limite mesmo, porque as pessoas que nos procuram, a Andréia
bem sabe disso, estão no limite do seu desespero, né? São aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de esperança mais e que perderam todas as expectativas, né? O Moisés pontuou no início ali sobre o Estado, e não sobre a responsabilidade, sobre a irresponsabilidade do Estado no momento que deixa num local acessível às pessoas e às crianças, né? Um dinamite que causou efetivamente um acidente também, né? O Moisés também pontuou ali que como é difícil, né? Porque tu teve num polo, tu sabia que é justo, né? E para você sensibilizar o teu próprio estado, né? que é o causador do fato, né? Então o que eu posso dizer? Eu tenho vários, estou tentando lembrar, mas o que mais me chamou a atenção, assim, a gente trabalha muito com a questão prisional, Arthur. São as pessoas que são desprovidas de liberdade, né? Uhum. E quem sai hoje do presídio, quem ingressa no presídio, ele sai tatuado. Ele vai ter muita dificuldade para encontrar emprego, ele vai ter muita dificuldade para reiniciar as suas vidas. E o apelo da criminalidade, do crime, é muito mais forte, né? Então, assim, o que eu vejo mais na minha vida foi que muitas vezes nós conseguimos fazer com que essas pessoas que num determinado contexto tiveram dificuldades com o sistema legal e muitas até cometeram crime, né, essas pessoas puderam recomeçar essa nova vida, né? E é isso que nós levamos mais para a Defensoria, é isso, que a vida ela é um recomeço, né? E que a gente pode recomeçar a cada dia, né? Não tem de referências, inúmeras na Defensoria Pública. Tem a doutora Maria de Fátima, que foi a minha primeira chefe, né, com quem eu muito aprendi, né? E no aspecto jurídico a gente tem inúmeras, mas minha maior referência não foi jurídica, meu amigo. Minha maior referência de vida foi a minha mãe. A minha mãe, ela não tinha muitas letras, mas ela tinha muitos saberes. E era uma pessoa que lutou muito, muito para que eu, né, não fosse também um excluído. Então, essa é a minha maior referência de vida. Muitas vezes, as nossas referências não são aquelas pessoas que são aquelas dotadas de maior conhecimento dos livros, sim, mas são aquelas pessoas que têm um coração, muito, muito grande e uma vontade de fazer justiça. Exatamente. Né? Exatamente. Alguma coisa para falar, doutora Andréia? Sim, eu estava aqui me recordando. São várias inspirações, né, no nosso dia a dia, especialmente das mães que nos procuram para conseguir algum tratamento de saúde para o seu filho com deficiência, para conseguir acesso a uma vaga na escola. Drogação. Enfim, são vários casos. E eu me lembro que recentemente nós ingressamos com uma ação civil pública referente a crianças com deficiência que estavam sem transporte escolar adaptado aqui em Porto Alegre. E isso aconteceu no início deste ano. Nós recebemos algumas famílias na Defensoria Pública com esse relato de que muitas crianças que estão matriculadas no Educandário São João Batista, que é uma instituição filantrópica que atende a parte da educação na parte da manhã e à tarde atendem as questões de saúde. Essas crianças que recebiam o transporte escolar do município passaram a não receber mais, por uma questão burocrática. Então, nós tentamos resolver a questão de forma extrajudicial, como nós sempre fazemos. Não conseguimos, entramos com uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, em favor dessas crianças. Algumas, o município passou a fornecer o transporte e outras não. Essas que não conseguiram o acesso, nós já pedimos ao judiciário para que, então, expeça o alvará, para que elas consigam, então, pagar o transporte de forma particular e conseguirem, afinal de contas, terem acesso à educação e à saúde, né? Então, assim, essas mães que nos procuram, elas nos inspiram todos os dias, porque elas lutam muito em favor dos seus filhos. Eu acho que não existe exemplo maior do que a luta das mães das crianças com deficiência. Para mim, são um grande exemplo. A mãe tá aí para confirmar. A mãe tá aí para confirmar disso. A mãe tá aí para confirmar. Bom, agora
queria trazer um assunto aqui para nossa conversa. Agora, em dezembro, nós vamos ter o aniversário de 75 anos da Declaração sobre Direitos Humanos de autoria da ONU, da Organização das Nações Unidas. O que os senhores e a senhora, o Antônio Flávio, o doutor Moisés, o doutor Andréia, o que vocês têm a dizer sobre essa declaração? Acho que podemos começar. Pode ser por mim agora? Pode. Posso? Vai lá. Sou chato, né? Tu viu, né? Não é nada. Pode ir. Sabe que nós, recentemente, tu participou de um dos nossos eventos aí, até por sinal, um Sim. dos eventos mais emocionantes que nós tivemos na Defensoria Pública foi com a tua participação. Muito obrigada. Eu acho que foi ano passado, né? Ano passado, isso. Foi ano Né? passado. Apesar que a gente é meio sócio ali, tu tá sempre aparecendo lá e com muita felicidade, né? E sempre muito bom. E abrilhantando lá e o pessoal gosta muito. Mas nós fizemos um agora recentemente em Restinga Seca e nós tivemos a presença do Jair Clich. Jair Clich E por coincidência, esse ano também nós temos 40 anos do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. E ele discorreu exatamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 75 anos, como é que ela se construiu, né? E ele tinha alguns pontos ali que ele falou, por exemplo, que teve uma participação efetiva de uma mulher. Há 75 anos atrás, a mulher não tinha ainda, ou pelo menos não da forma como a gente vê hoje, tanta efetividade na construção, né? E ele disse que uma das grandes responsáveis, ele citou duas mulheres, ele disse que são as responsáveis pela declaração, mas uma delas é a Eleanor Roosevelt, né? Que era a mulher do presidente americano. E ele discorreu também, essas são as palavras dele, né? Que são 75 anos, mas essa declaração ela já vem de primórdios bíblicos, né? Tá na Bíblia, tá no Torá, tá no Alcorão, e tá em todos os grandes fundamentos, né? E da nossa civilização, que é basicamente o respeito ao outro, né? O respeito ao outro, reconhecer o outro nas suas diferenças, reconhecer o outro nas suas semelhanças, reconhecer o outro como um seu, né? O outro como uma pessoa efetiva, né? E independente da sua condição. E aí é global, independente se é mulher, independente se ele é LGBTQI, né? Se ele LGBTQIA+. às vezes eu tenho dificuldade. Não. Né? Sim, tranquilo. LGBTQIA+, é isso, né? Acho que é. É isso, né? Mas é isso. E também e o negro, e é exatamente isso. Então, como é que eu vejo, né, que nós estamos num momento cada vez mais e mais de evolução, né, e de respeito. Nós precisamos fundar a nossa existência no respeito às diferenças, no respeito do outro, da condição dele, da forma como ele é, do seu sentir, do seu agir. Nós somos bilhões de pessoas nesse mundo e nós somos bilhões de pessoas diferentes. Nós somos seres únicos e especiais e a gente tem que reconhecer essa condição de especialidade e de unicidade. Que legal. Doutora Andréia, alguma coisa a falar? Só para reafirmando o que meu chefe mencionou, né? Os direitos humanos, eles são básicos, né? As pessoas acreditam que os direitos humanos são alguns direitos específicos, mas eles são todos os nossos direitos, né? A educação, a saúde, o transporte, o direito à integridade física, o direito ao respeito, o direito à dignidade humana. Então, tudo são direitos humanos. Direito à alimentação também é um direito. Então, a gente tem que pensar em direitos humanos de uma forma mais global, né? E não daquela forma como se costuma mencionar, direitos humanos para humanos direitos. A gente ouve muito essa frase, né? Mas os direitos humanos, enfim, são todos os direitos que a gente tem enquanto seres humanos. Basta, é isso, né? Pois é. Doutor Moisés. Bueno, eu estou concluindo, se Deus quiser, em poucos meses, um mestrado em Direitos Humanos. Olha! E a minha maior reflexão ao longo desse mestrado é me dar conta
e é uma reflexão pessoal, evidentemente, de que esses 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a partir dela decorreram uma série de outros tratados de direitos humanos, entre eles citei aqui a própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Tratado de Marrakech. Todos esses são tratados que vêm desdobramento em especificações da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos esses direitos humanos já conquistados, acordados internacionalmente, ratificados e que são leis, normas constitucionais no nosso ordenamento jurídico brasileiro, eles são direitos que nos garantem uma eficácia jurídica, mas na maioria das vezes não nos garantem ainda uma efetividade na sua aplicação. O que significa isso? Significa que nós ainda temos muitos direitos humanos muito bem escritos e descritos, mas que ainda não saíram do papel. E aí, não porque eu estou diante de 2 defensores públicos, inclusive o chefe da Defensoria Pública do Estado, mas instituições como a Defensoria Pública, a minha própria instituição de origem, Ministério Público, são órgãos fundamentais, estratégicos, essenciais para a defesa dos direitos humanos. Sem esses órgãos, nós teríamos menos direitos efetivados. A eficácia jurídica está garantida no ordenamento jurídico. Agora, a efetivação, tornar esse direito realidade na vida do cidadão, que mais sofre a violação de direito, que é o hipossuficiente, o vulnerável, isso nós dependemos de instituições como o Ministério Público e Defensoria Pública. Mas, mais que isso, nós ainda carecemos, e aqui é uma prova da falta de efetividade do nosso direito, ou dos direitos humanos no nosso país, de instituições que respeitem, por exemplo, os princípios de Paris, que é uma carta de orientações da ONU, que fala em instituições nacionais de direitos humanos, autônomas, independentes, com recursos, orçamentos próprios viabilizados pelo Estado, onde a sociedade civil possa promover o monitoramento desses direitos humanos. A Defensoria Pública, salvo o melhor juízo, não preenche os requisitos dos princípios de Paris. O Ministério Público não preenche esses requisitos. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos não preenche os requisitos. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência fala que deve ter um mecanismo de monitoramento próprio para a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que há 14 anos essa convenção vige no Brasil e também não se fala com vontade política na implementação desse dispositivo, que é o artigo 33, item 2 da Convenção. Ou seja, os direitos humanos no nosso país e em muitos países no mundo afora ainda está muito como carta de intenções. Mas a prática ainda está um pouco distante. E essa é a reflexão que eu faço e que a gente precisa de Arthur chegando, cheio de vontade, inteligência, para nos ajudar nessa missão que está difícil. Muito obrigado. Mas é isso aí, né? Porque a luta da pessoa com deficiência nunca vai estar completamente ganha, né? Ou se vai, ainda vai demorar muito. Vamos então para a nossa última pergunta, chegando já na reta final do episódio. Você que já está até aqui, que está me acompanhando até aqui, deixa o like, já comenta no vídeo sugestões para convidados, sugestões de temas para a gente abordar, que aqui é um programa que você também participa. Marca o vídeo com gostei, isso nos ajuda. Se inscreve no canal para receber todas as notificações de quando sair um episódio novo, quando sair uma série nova aqui no canal, porque nós temos vídeos além do podcast, é só você entrar aí e ver. Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica lá em receber todas as notificações e aí você vai estar por dentro de todas as loucuras que a gente se mete aqui e você vai junto. Bom, chegando no final dessa edição Sob os Olhos do Arthur, desse episódio, eu queria perguntar para os três um panorama do futuro. O que pode melhorar de hoje, a partir de hoje?
O que pode melhorar nos direitos humanos no Brasil? Podemos começar pelo senhor Dr. Moisés? Podemos? Podemos. Então tá. Então vamos lá. Tu me aliviou esta. Deu tempo para pensar, né? Esse tempinho para pensar é bem importante. Bom, falar em futuro, eu acho que eu posso fazer um gancho com a minha última fala, que nós precisamos realmente de cada vez mais envolver o cidadão com ou sem deficiência, né? Eu falava muito numa perspectiva também da implementação da convenção, mas eu acho que para todos os direitos humanos, para todas as efetivações de direitos que nós ainda carecemos, nós precisamos cada vez mais que as pessoas se envolvam, se conscientizem de seus direitos, se informem de seus direitos, participem politicamente, não necessariamente na política partidária, porque há muitas formas de participar politicamente, né? Desde a assembleia de condomínio, para quem mora em condomínio, a associação de bairro, a associação de pessoas com deficiência, no caso de quem tem deficiência ou familiar, mas uma série de outras associações por categorias, enfim, para buscar realmente se apropriar dos direitos e pensar uma sociedade justa, solidária para todos. Porque sem essa apropriação, sem essa participação social e política de todas as pessoas, a gente vai estar sempre assinando cheques em branco, e olha que hoje a gente nem mais usa cheque, é Pix, né? E cartão de crédito, mas a gente assina cheques em branco para que outros que não tenham nenhum conhecimento de causa ou muito pouco conhecimento de causa tomem as decisões por nós. E isso é algo que a gente tem que buscar evitar. Então, acho que momentos como esse, Arthur, de cumprimento pela iniciativa, é um momento também de envolver, né, as pessoas das mais diversas situações e condições, com ou sem deficiência, crianças, adolescentes, adultos, para que todos comecem a se envolver mais lutar, né? Com a participação. Exatamente. Né, social. Participar. Isso, né? Aí. Porque as pessoas se renovam, né, nessa luta. Doutor Antônio Flávio, doutor André, alguma coisa a falar? Arthur, nós vivemos um momento, talvez não, espero que já tenha passado esse país, que nós demonizamos, tá difícil, demonizamos a expressão direitos humanos. E isso muito em parte do que o Moisés disse, né? As pessoas, elas não têm consciência do que é direitos humanos. Direitos humanos é para todos. Quando a Defensoria Pública, ela defende alguém em conflito com a lei, a doutora Andréia trabalha, né? A gente não está defendendo o bandido, não, em tese, não estamos defendendo o fato criminoso. A gente está defendendo o direito que a pessoa tem de ter um julgamento justo, né? Que todos a base legal tem esse amparo, né? Então, e é exatamente isso que nós defendemos na Defensoria Pública, né? Que as pessoas tenham justiça social, né? Porque esse possa ser um mundo de transformação. E aquilo que o Moisés falou, nós temos que ser protagonistas da nossa própria história. E essa terceirização de responsabilidades. Não, eu não vou fazer... E ele falou do condomínio, eu não vou fechar o portão do condomínio porque o meu vizinho vai fechar, isso não acontece. Nós temos que assumir essa condição de luta. E tu falaste em luta, Arthur, e eu tenho que te elogiar, porque tu assume muito essa condição de protagonismo. Tu és protagonista da tua própria história, da tua própria luta. Obrigada. Desse próprio, né, de inclusão. Mas Sim. creio que também a gente tem que trabalhar com outros conceitos, que é a empatia. As pessoas têm que ser empáticas com a dor do outro. Tu tem que sentir o que o outro sente. Tu tem que ou pelo menos imaginar que lugar, né? Exatamente. Tu tem que se colocar. Se a pessoa, porque muitas vezes por quem não é cadeirante, ele não sente a dor do cadeirante, né? Para ele não é necessário ter rampa. Não é necessário ter elevador, não é necessário ter acessibilidade, né?
Ele só vai sentir isso quando ele tiver uma limitação. Exatamente. Né? Então, nós precisamos disso também. Nós precisamos de protagonismo, né? Nós temos que donos das nossas próprias histórias, nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de empatia e nós precisamos de compartilhamento principalmente dos nossos amores e sentimentos, e para que a gente possa transformar esse nosso mundo onde a gente vive um mundo melhor e mais inclusivo. Com certeza. Doutora Andréia, alguma coisa para encerrar? Sim. Vamos lá. É importante que a gente possa refletir sobre esses grandes desafios que a gente tem pela frente, né? Com relação à área da inclusão, especialmente, a gente vê ainda que não há um preparo das escolas públicas, por exemplo, com relação à acessibilidade das pessoas com deficiência. Não existe uma adaptação dos materiais para as pessoas com deficiência visual, por exemplo. Então, assim, nós precisamos ainda fomentar que exista, de fato, a inclusão, porque a inclusão ela está na lei, mas ela, de fato, não acontece. Então, isso é bastante importante que as pessoas que trabalham com crianças, elas saibam que é necessário se adaptar. Cada criança tem o seu jeito, o seu modo de ser, e as pessoas que têm alguma deficiência, elas vão precisar de algum auxílio. Então, nós temos, por exemplo, escolas que não têm elevador, e temos andares para pessoas que usam cadeiras de rodas. Então, isso é inadmissível que aconteça ainda hoje no nosso país. E outras questões assim, de transporte, como eu havia referido anteriormente, né? Então, nós precisamos, de fato, efetivar o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, que ali fala em prioridade absoluta das crianças, adolescentes e jovens. E fala também que é dever de todos, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos básicos, né? Sim. Como a vida, a saúde, a alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização. Sim. Então, todos os direitos. E nós temos também no ECA, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, um artigo que fala especificamente com relação à prioridade. E ali fala que a prioridade, ela tem várias questões, né? Uma delas é a primazia de receber a proteção, né, e socorro em qualquer circunstância das crianças e adolescentes. E também a precedência do atendimento em qualquer local que ela se encontre. Então, ela vai ser atendida em primeiro lugar, sempre. Também há uma preferência na execução das políticas públicas. Então, o poder público ele tem que saber que essa criança precisa de mais atenção. Ela precisa receber atendimento de forma prioritária. E, por último, que a gente já falou sobre isso aqui, é com relação à destinação dos recursos do orçamento público. Então, está na lei que as crianças têm prioridade absoluta. Então, isso a gente precisa rever, né? Porque se a gente tiver os recursos específicos para essa área, essas crianças vão estar garantidas, né? Então, por fim, eu gostaria de falar sobre um provérbio africano que fala que é preciso uma vila para cuidar de uma criança. Ou seja, todas as pessoas daquela comunidade, elas são responsáveis pelas suas crianças. Não é só a mãe, ou só o pai, ou só os pais, ou a avó, a tia. Todos da comunidade. Então, colocando aqui para o Brasil, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma comunidade que tem várias crianças. Essas crianças, elas são de todos. Então, a mãe, o pai, o vizinho, a professora, o médico, o governo, o município, todos somos responsáveis por essas crianças. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes a gente ouve, não, é a mãe que tem que resolver. Sempre a culpa da mãe, né? Mas não, todos somos responsáveis. E é importante também trazer para o debate a questão da paternidade responsável. Porque sim, muitas vezes os pais acabam fugindo da responsabilidade, sim, né? Acontece muito. Uhum. Com certeza. Então tá, queria encerrar. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Sob os Olhos do Arthur. Doutor Moisés Bauer, diretor do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço mesmo e até uma próxima. Sucesso aí no
canal. Muito obrigado. Doutor Antônio Flávio, defensor-geral, defensor público-geral pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Você, a doutora Andréia, toda a equipe, muito obrigado mesmo. Obrigado, Arthur. Nós que agradecemos em nome da Defensoria Pública. É sempre bom a gente... Tu tens uma luz, eu já te disse isso, muito especial. É sempre bom a gente conversar contigo aí. A Defensoria Pública está à disposição. Eu creio que nós crescemos muito e aprendemos muito com a tua história, né? E com essa tua simpatia, tua genialidade. Muito bem. Doutora Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar contigo hoje, na presença de pessoas tão importantes e tão queridas aqui. Parabéns também à equipe. Parabéns à mãe, que está sempre ali do lado do filho, né? Sempre produzindo. Sempre junto. Muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. E agradeço a você que me acompanhou até agora em mais um episódio do podcast Sob os Olhos do Arthur. Hoje a gente recebeu o doutor Moisés, o doutor Antônio Flávio e a doutora Andréia. Mas já temos 13 episódios gravados. Você pode conferir esse e os outros 3 aqui no canal. É só você entrar e ver. Não precisa nem ser inscrito. Mas se você quer dar uma ajudinha, se inscreve, ativa as notificações, seleciona para receber todas, que daí você fica sabendo em primeira mão quando sai um podcast, quando tem chat ao vivo para você interagir. E dá um like aí, comenta sugestões para mim, para nossa produção, para a gente já selecionar temas para os próximos episódios. Aqui você também participa, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um beijo e até a próxima.